O imposto de importação é um tributo que tem uma função extrafiscal. Isso significa que esse imposto tem uma função regulatória para o país, como, por exemplo, diminuir a entrada de determinada mercadoria estrangeira, aumentando a alíquota, ou o contrário, incentivar a entrada de alguma mercadoria, diminuindo a alíquota. É importante memorizar para a hora da prova que ele não tem função arrecadatória. Apesar de, na prática, sabermos que ele é uma importante fonte de receita para os cofres públicos, ele não possui função arrecadatória, como imposto de renda ou como IPTU, por exemplo. O imposto de importação incide sobre a mercadoria estrangeira, conforme artigo 69 do Regulamento Aduaneiro. O imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira. Parágrafo único. O imposto de importação incide, inclusive, sobre a bagagem de viajante e sobre bens enviados como presente ou amostra, ou a título gratuito. Importante notar que o artigo 70 do Regulamento Aduaneiro estende essa condição de mercadoria estrangeira para os bens nacionais e nacionalizados que foram exportados. Considera-se estrangeira, para fins de incidência do imposto, a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retorne ao país, salvo se enviada em consignação e não vendida no prazo autorizado, devolvida por motivo de defeito técnico para reparo ou para substituição, por motivo de modificações na sistemática de importação por parte do país importador, por motivo de guerra ou de calamidade pública, ou por outros fatores alheios à vontade do exportador. Parágrafo único. Serão ainda considerados estrangeiros, para os fins previstos no caput, os equipamentos, as máquinas, os veículos, os aparelhos e os instrumentos, bem como as partes, as peças, os acessórios e os componentes de fabricação nacional, adquiridos no mercado interno pelas empresas nacionais de engenharia e exportados para a execução de obras contratadas no exterior, na hipótese de retornarem ao país. Mas e o que é que isso quer dizer? Quer dizer que caso a mercadoria nacional, ou seja, a mercadoria produzida no Brasil, e a mercadoria nacionalizada, ou seja, mercadoria estrangeira que foi importada para o Brasil, sejam exportadas e retornem ao país, serão consideradas estrangeiras e será devido o imposto de importação. E só para facilitar a tua vida na hora da prova, esses casos listados no artigo 70 são as exceções, ou seja, o que está nesse artigo não terá incidência do imposto de importação, caso retornem ao Brasil. Já em qualquer outro caso, se a mercadoria for exportada e voltar, será tratada como estrangeira. Agora vamos analisar cada um dos casos. O primeiro inciso é bem claro. São mercadorias exportadas em consignação, ou seja, não são exportadas a título definitivo. Logo, quando retornarem, continuam brasileiras. O segundo inciso trata dos bens que nos mandam para conserto, ou seja, vendemos um bem para o exterior, ele dá defeito e volta para que seja consertado. Apesar de ter saído a título definitivo, não será tributado, porque se presume que ele voltará para o exterior. O inciso 3 trata de mudanças nas normas dos países importadores. Como exemplo, considere que exportamos camisetas para os Estados Unidos e no meio do caminho, os Estados Unidos resolvem endurecer suas regras de importação e por esse motivo a negociação fica inviabilizada. Os bens, quando retornarem ao país, não serão tributados, com base nesse inciso. O inciso 4 tem a mesma lógica do inciso 3. Só que o retorno não é por causa de mudanças nas normas, mas sim por causa de guerra ou calamidade pública. Já o inciso 5, basicamente, resume todos os outros anteriores. A gente teve um caso real, recentemente, de uma mercadoria exportada para os Estados Unidos, em que o órgão controlador de lá condenou as embalagens de madeira e determinou que toda a mercadoria voltasse para o Brasil.
Abrimos um processo junto à Receita Federal e, ao retornar, a mercadoria não foi tarifada, com base nesse inciso. Apesar de constar no edital apenas incidência do tributo, a ENAP adora cobrar os casos de não incidência também. Vejamos o artigo 71 do Regulamento Aduaneiro. O imposto não incide sobre mercadoria estrangeira que, corretamente descrita nos documentos de transporte, chegar ao país por erro inequívoco ou comprovado de expedição e que for redestinada ou devolvida para o exterior. Mercadoria estrangeira idêntica em igual quantidade e valor e que se destine à reposição de outra anteriormente importada que se tenha revelado, após o desembaraço aduaneiro, defeituosa ou imprestável para o fim a que se destinava, desde que observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda. Mercadoria estrangeira que tenha sido objeto da pena de perdimento, exceto na hipótese em que não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida. Mercadoria estrangeira devolvida para o exterior antes do registro da declaração de importação, observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda. Embarcações construídas no Brasil e transferidas por matriz de empresa brasileira de navegação para subsidiária integral no exterior, que retornem ao registro brasileiro como propriedade da mesma empresa nacional de origem. Mercadoria estrangeira destruída sob controle aduaneiro, sem ônus para a Fazenda Nacional, antes de desembaraçada, e mercadoria estrangeira em trânsito aduaneiro de passagem acidentalmente destruída. O primeiro inciso podemos dar como exemplo uma mercadoria indo da Europa para a Argentina e por qualquer erro tenha sido descarregada no Brasil. Não será cobrado imposto nesse caso. A mercadoria deverá seguir seu destino correto, se redestinada para a Argentina ou voltar para sua origem. O segundo inciso se refere a uma mercadoria que foi importada, todos os tributos foram pagos e, ao chegar ao estabelecimento do comprador, ela apresentou defeito. A mercadoria que o exportador mandar para substituir a defeituosa não irá incidir tributo. O terceiro inciso se refere à pena de perdimento. Pena de perdimento significa que o importador perdeu a mercadoria em favor da União. Nesses casos, é lógico que ele não pagará o imposto. A exceção prevista nesse inciso é se, de alguma forma, não se localizar a mercadoria após a aplicação da pena de perdimento. Aí, nesse caso específico, se cobra o imposto. O quarto inciso trata da devolução de uma mercadoria para o exterior, antes do registro da declaração de importação. Veremos a seguir que o fato gerador do imposto de importação, para efeito de cálculo do imposto, é o registro da DI. Se não houver fato gerador, não há o imposto. Já o quinto inciso diz que não incidirá imposto de importação nos casos de embarcações produzidas no Brasil e transferidas por empresa brasileira de navegação para subsidiária integral no exterior, caso voltem para a empresa brasileira. O sexto inciso diz que, se o importador desejar, poderá solicitar à aduana a destruição dos bens importados, sendo dispensado o pagamento do imposto de importação. O sétimo inciso trata do trânsito aduaneiro, matéria a ser vista em controle e despacho aduaneiro. Resumidamente, no trânsito aduaneiro, a mercadoria é transferida de um ponto a outro, sob o controle da Receita Federal, para que ela seja conferida nesse local de destino. O inciso 7 se refere especificamente ao trânsito aduaneiro de passagem, ou seja, a mercadoria só está passando pelo Brasil. Um exemplo, uma mercadoria que tem como destino o Paraguai e por qualquer motivo entra pelo porto de Paranaguá, no Paraná, utilizará nosso território somente para passar para o Paraguai, via trânsito de passagem. Caso haja algum acidente envolvendo as mercadorias, o Brasil não irá cobrar esse imposto, já que a mercadoria estava apenas de passagem.